Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, por gentileza. Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo 15. Vamos ler o versículo 17 ao versículo 24. Vê se aquele ali está no máximo, tá bom? Vê se está no máximo aquele ali. Tá? O outro ali? Pode colocar no máximo aquele lá também. Bota no máximo lá, vamos dar para dar um pouco mais de tranquilidade para os nossos irmãos aí. Está um pouco calor, né? Hoje aumentou um pouco o calor. Se ficar um pouquinho, só abrir aquela porta ali que o vento circula mais rápido e aí fica um pouco mais fácil. Nós temos 2 climatizadores aí, daqui a pouquinho você vai ficar calmo, vai dar tudo certo, tá bom? Se lá atrás não tiver cadeira, pode colocar mais cadeiras brancas lá e tem espaço aqui na frente também, tem alguns espaços aqui. Não, é melhor deixar aberto por enquanto. Vou deixar aberto, sabe por quê? Por causa do vento, ajuda a circulação um pouco mais, tá bom? Vai, perfeito, Deus abençoe, tá? Aleluia, glória a Deus. Pronto, pegou sua Bíblia aí? Também vai estar aqui na nossa projeção. Diz o texto da Bíblia Sagrada, capítulo 15 de Lucas. Versão revista e corrigida, por favor. Coloca na revista e corrigida, por favor, isso aí. E tornando em si, diga comigo, e tornando, fala, e caindo, fala, caindo na real, e tornando em si, olha que lindo esse texto, e tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, diga, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. A versão original fala jornaleiros, aquele que trabalha de jornada, aquele que é empregado, que trabalha na diária, porque o empregado mesmo, ele tinha até um salário fixo, mas aquele nem isso era alguém que só trabalhava por diária. E levantando-se, fala comigo, levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, e ponde-lhe o anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Respira bem fundo aí, por favor. Fecha teus olhos, por favor, e diga: Senhor, por favor. Fala: por favor, fale comigo. Amém? Se assente, por gentileza. Pode se assentar. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Deixa a tua Bíblia aberta em Lucas capítulo 15, por gentileza. Porque, obrigado. Muito obrigado. Luma? Acertei, tá vendo? Elas se parecem tanto que eu chamo uma de Luiara e outra de Luma. Essa é a Luma, Luiara é outra, são irmãs gêmeas. Capítulo 15 de Lucas tem 3 histórias. Fala comigo, 3 histórias. 3 histórias. A primeira história começa a partir do versículo de número 4, que fala sobre um homem que tinha 100 ovelhas. Ele tinha quantas ovelhas? 100 ovelhas. E ele perde uma ovelha.
E então, ele deixa as 99 e vai atrás de uma ovelha. A segunda história é essa que nós lemos. Melhor, a segunda história está no versículo 8, que fala de uma mulher que tinha 10 dracmas. Fala comigo, 10. Ela tinha 10 moedas muito valiosas. E ela então perde uma moeda. Ela para todos os seus afazeres e vai buscar a dracma perdida. E a terceira história fala do filho pródigo, do filho que se perdeu. Então vamos lá, recapitulando a primeira história. Tem a história de uma ovelha perdida. A segunda história de uma dracma perdida. E a terceira história é a história de um jovem que se perdeu. É interessante porque essas três histórias, elas estão no mesmo contexto, mas quando a gente olha um pouquinho mais, com um olhar detalhado, parece que Jesus está falando coisas aleatórias. Olha para cá, por favor, não se permita perder, por gentileza. Mas não são aleatórias, porque ele tem um enredo, ele tem um contexto para explicar. Ele tem uma narrativa muito importante para ensinar nessas três histórias. Quer ver só? A primeira história é uma dracma. Aonde a dracma se perdeu? Dentro de casa. A dracma se perdeu, porém ela não tem noção de que se perdeu, porque ela é um objeto. Algo que se perde, que não sabe que se perdeu. Ela não tem noção disso. Quem percebe a sua falta é quem? O seu possuidor, aquele que a possui, porque ela é importante para ele. Então ela não tem emoção nem quando se perde, nem quando é encontrada. Não há uma emoção dizendo, você me achou, meu dono. Não tem isso, não tem isso. A segunda história é uma história de uma ovelha perdida. Não é um objeto mais, agora é um animal. A ovelha, ela se perdeu não dentro de casa, presta atenção, ela se perdeu fora de casa. Por algum motivo, quando o pastor estava pastoreando, ela se desgarrou. Ela perdeu-se do agrupamento e ficou alheia, marginalizada por algum motivo. E ao ficar marginalizada, ela ficou perdida. Ela tinha o sentimento de estar perdida, ela teve a dor, porque é um animal. Quem já perdeu um animal, um cachorro de estimação, alguma coisa, sabe que ele sente, ele percebe. Porém, ela não sabia como voltar. Ela não sabia o que fazer. Ela não tinha noção do que fazer. Recapitulemos. A primeira é um objeto. Não sabe que se perdeu e nem tem emoção quando é encontrada. A segunda, por entanto, ela tem noção de que está perdida, que está em perigo. Porém, ela não sabe o que fazer. Não tem noção do que fazer. E pior de tudo, ela só sabe sentir-se abandonada. A primeira perde-se dentro de casa, a segunda fora de casa. Quem percebe a falta é o seu possuidor da ovelha. Ele percebeu que ela estava longe. Apesar de ela ter se perdido, ela não tinha noção de onde estava seu possuidor. O homem não, ele fala, eu vou procurar. Ele a acha. E ao encontrá-lo, eu imagino que houve uma emoção. Por quê? Porque o animal deve ter tido um relacionamento de emoção com ele. Uau, fui encontrada, estou segura. A terceira história não é um objeto, não é um animal, é uma pessoa. E este filho, ele também
começa a se perder dentro de casa, mas ele tem uma mesclagem da primeira, que é a dracma, com a segunda, porque ele começa sem sentimento, ele começa sem demonstrar emoção. Eu vou te contar essa história agora, mas no final ele se parece muito com a ovelha. Mas há um adendo muito importante: ele tem racionalidade, ele tem capacidade perceptiva de identificar, e isto muda tudo. A história que está aqui em Lucas capítulo 15 é uma das histórias mais espetaculares da história bíblica, relatada por filmes, livros, contos. É a história do filho pródigo. Mas antes de tudo, é a história do reencontro do homem com Deus. É a história de um amor incondicional. É uma história tão extraordinária de exemplificar, que ela tipifica a realidade existente entre Deus e o homem. É uma história que talvez bilhões de pessoas encontram-se exatamente nesse contexto. Elas se perderam, elas saíram de casa, elas sabem que estão perdidas, e do lado de cá tem um pai com um coração extraordinário, só aguardando o retorno delas. Pessoas que se afastaram de Deus, pessoas que passaram a viver uma vida ímpia, pessoas que passaram a não ter comunhão com Deus. Me ajuda aqui, por favor, está um pouquinho dando supapo, dá um jeito de aveludar um pouquinho a voz, se possível, deixa um pouquinho mais, para não ter esse ataque um pouquinho, e um pouquinho de peso aqui para mim, por favor, só me ajude, por gentileza. Como é que está para os irmãos? Está tranquilo aí? Está bom? Está ouvindo bem? Isto, melhorou, glória a Deus, aleluias. Bom, ficou um pouco mais aveludada, isto, deixa um pouquinho a voz mais bonita assim, para os irmãos poderem, isto, tá melhor? Melhor aí? Tá melhor, Adriano? Tá? Amém. Pessoas que passaram a viver uma vida ímpia, pessoas que deixaram de ter comunhão com o seu Criador, que afastaram da presença de Deus, que foram enganadas, foram ludibriadas, foram trapaceadas pela uma aparente felicidade, e o mundo as engodou, as enganou, e elas passaram a viver marginalizadas da presença de Deus, e de forma muito trágica, elas não conseguem se levantar. É uma história que, por mais que o tempo tenha passado, ela é tão atual como o jornal que vai sair amanhã. A história do filho pródigo é extraordinária, porque mesmo estas pessoas vivendo esta vida ímpia, a vida fora da presença de Deus, uma vida longe do seu Criador, Deus olha para elas todos os dias e diz: eu te espero, eu quero, eu desejo me reencontrar contigo, eu quero ter comunhão contigo. Mesmo que essas pessoas ignorem, zombem, mesmo que essas pessoas estão à margem de Deus, existe um Deus de braços abertos dizendo: eu as quero de volta. Venha comigo, eu vou tirar 5 fotografias da história do filho pródigo, para poder levá-lo a um entendimento aqui sobre a história desse jovem. A primeira fotografia é a história que começa mostrando a realidade de um filho que está insatisfeito com o que ele está vivendo dentro da sua casa. Ele está insatisfeito porque ele quer algo novo, ele quer experimentar alguma coisa que lhe dê liberdade, alguma coisa que lhe traga um novo momento, ele quer algo diferente. Um filho que chega para o seu pai e diz: não está legal aqui, eu não estou gostando do que está acontecendo. Um filho que afronta a sua família e o seu lar e diz: eu quero ir embora desse lar, eu não aguento mais viver o que está sendo vivido aqui dentro.
E aí esse filho agora senta à mesa para fazer a proposta mais arrogante que possa imaginar. Ele diz: pai, reparte os bens e me dê o que me é devido, porque eu vou embora. Me contaram, pai, eu li no Instagram, eu li na internet, eu li no Facebook, que existe algumas coisas que eu não estou experimentando dentro de casa. Existem algumas oportunidades lá fora e eu preciso aproveitar essas oportunidades. O filho senta à mesa e pede: me dê a parte que me é devida. Imagina o pai sentado do lado, a mãe do lado. Aquela família tinha 2 filhos. Imagina um filho na frente e outro do outro lado, e ele olha para o pai e diz: eu quero ir embora, divide o que me é devido, me dê a minha parte, porque eu não aguento ficar mais aqui. Imagino, ao terminar aquela reunião familiar, o pai entra no quarto, chora, sua mãe chora, e diz: eu vou dar. A mãe: não faça isso. Ele fala: eu vou fazer. E então o pai vai lá dentro, pega a fazenda, soma tudo que ele tem, pega a parte que é do filho e diz: aqui está o que lhe pertence. A segunda parte dessa história, imagina o filho com uma bela sacola nas mãos, ou uma mochila nas costas, um rosto aqui na orelha, olhando para o seu pai, sua mãe dizendo: obrigado, estou indo para uma vida melhor. Estou saindo de casa, estou indo fazer o que eu mais sonho, o que eu mais quero. Eu estou indo viver a vida dos meus sonhos. Esse filho vira as costas, sai de casa, e imagina quem fica: o choro, o soluço, o lamento, porque ele está se distanciando de casa. O pai e a mãe o olham até ele virar a última colina, até subir o último morro, até desaparecer, e o pai começa a partir de então sentir a saudade, sentir o desejo de novamente o vê-lo, abraçá-lo, porém agora ele não vai mais vê-lo por um bom tempo. Esta é a segunda fotografia. Imagina nesse momento, quando ele chega nessa cidade longínqua. Ele caminhou alguns dias, mas ele tem muito dinheiro. Ele aluga um hotel, aluga uma casa. Ele vai no Airbnb lá, procura a melhor casa da cidade, loca o melhor hotel, porque ele tem dinheiro no bolso, e ele agora tem condições de comer a comida que ele quer. Ele desce, vai na melhor festa, ele vai na boate, ele vai nos melhores lugares, senta, conquista muitos amigos, porque ele tem dinheiro no bolso. Imagina ele parando um dia, aquele lugar onde ele vai, e diz: hoje é tudo por minha conta. Todos bebem, todos satisfazem. Imagina as jovens belas amassageando ele, tocando nele, e ele feliz da vida. Desce mais um drink, vamos tomar mais uma. E ele está satisfeito, porque agora ele está vivendo, entre aspas, a vida que ele mais sonhou. A terceira fotografia que eu quero dizer para vocês é que essa parte da história começa a ficar um pouco difícil. Ele gastou tudo o que ele tinha. Ele pegou todos os seus bens, diz a Bíblia, e gastou dissolutamente. Ele usou todo o seu recurso de uma forma inescrupulosa. E aí vem a palavra pródigo. O que é? Alguém que usa o recurso que tem de forma indevida, desatenciosa e despreocupada com o que pode sobrevir. Esse jovem agora começa a pagar a conta. Satanás joga a isca, puxa ele abocanha a isca, sai de casa, gasta tudo que tem, mas agora ele não tem mais o dinheiro. Imagina a casa que ele alugou agora, ele sendo despejado porque ele não tem condições de pagar. De repente ele sai de casa, vai naquela boate, naquele bar aonde ele ia, ele senta à mesa, porém ele não tem dinheiro para pagar, porque da última vez ele tomou e não conseguiu pagar a conta. Agora o dono vai dizer: agora você não vai beber, vai ter que pagar primeiro. Então ele pede: eu já paguei muitas das vezes para vocês, agora pague para mim. Porém ninguém se pronuncia para pagar a conta. Os amigos que tinham perto dele, todos foram embora, porque ninguém quer ficar mais perto dele.
ele vira para um amigo que parecia ser amigo, aquela pessoa o abandona. Porque ele percebeu que aquelas pessoas que ele conquistara nessa jornada ímpia só estão perto dele porque ele é belo, porque ele é atraente, ou porque ele tem alguma coisa a oferecer. Nenhum deles o chega perto dele porque ele o ama de verdade. Ninguém se interessa por ele porque ele simplesmente é alguém espetacular. Não, se interessa pelo recurso que ele tem. E quando ele não tem o recurso, ele simplesmente é abandonado. Imagina quando ele se aproxima de alguém e aquela pessoa corre dele, porque agora ele perdeu, e pior, as suas amizades eram todas falsas. Eram amizades que os seus amigos o convidavam por causa dos interesses. A Bíblia nos afirma que um abismo chama outro abismo. E pessoas que estão em uma situação como essa, normalmente ele cai em uma cilada maior, porque às vezes ele não consegue perceber o caminho de volta, ele não consegue perceber a necessidade de mudar de direção para alterar o rumo da sua vida. Imagina alguém que está procurando uma saída, e ele está cavando um buraco, mas cada vez que ele quer sair do buraco, ele cava mais, e ele começa a se aprofundar mais. Muitas pessoas estão vivendo essa sina, por quê? Porque eles não conseguem perceber a direção correta de suas vidas, e ao tomarem decisão, as suas decisões estão totalmente na contramão do que deveria ser. Esse jovem então começa a se voltar contra Deus. Ele enfrenta uma crise na terra. Presta atenção que eu vou falar para você, queridos. Tempos de crise para desobedientes é tragédia, mas tempos de crise para pessoas que obedecem a Deus é tempo de prosperidade. Volte para a Bíblia e ouça o que a Bíblia diz. A Bíblia nos diz um livro, lá no começo no livro de Números, de um homem que foi para uma terra, e essa terra estava em tragédia, estava ruim, e a Bíblia diz que ele semeou, e naquele ano que ele semeou, ele colheu 1%. Tudo aquilo que ele plantou veio sobre a vida dele 100 vezes mais. Houve prosperidade. A crise revela o Deus que nós temos quando nós somos obedientes, mas quando estamos em desobediência, a crise nos mostra as nossas escassez. A situação da terra ficou difícil. A terra foi assolada com dificuldades financeiras, e aquele jovem agora se viu em um cenário de pobreza, sarjeta. Ele se viu em uma situação de não ter o que comer, e ele agora vai procurar um emprego. A miséria e a pobreza é tão extrema que as suas vítimas não podem ter o que querem, e pior de tudo, para adquirir uma quantidade mínima de alimento, eles têm que trocar a sua dignidade. Eu vou repetir: a crise era tão tamanha, tão terrível, que aquela pessoa, para poder ter o mínimo, ele tem que trocar a sua dignidade, para poder ter de volta pelo menos o mínimo para sobreviver. Esta é a história de milhares de pessoas que se encontram, às vezes, em uma aparente abundância, mas longe da presença de Deus, sem conhecer a Deus, sem viver absolutamente o propósito de Deus. Não tenha dúvida que não há prosperidade, não há bênção, não há vida próspera. Quando a escassez vem, você não tem a consciência, acusando a sua rebeldia, isto é um problema. Quando o problema vem e você não percebe que você está diante de Deus, isto é um problema, porque a tendência é você cada vez mais ir mais longe de Deus, se distanciar de Deus, se desvincular da presença de Deus. Esta
é uma história de alguém que queria liberdade, mas encontrou a escravidão. De alguém que queria a vida, mas encontrou a morte. De alguém que queria a prosperidade, mas encontrou a escassez. De alguém que queria viver uma vida plena e agora está sendo escravizado por um mundo que ele jamais imaginou, de crueldade tamanha e inimaginável. Aquele jovem começa a procurar uma alternativa e ele vai procurar emprego. A história do filho pródigo revela o caráter pródigo dele, não só quando ele saiu de casa, presta atenção nisso aqui, queridos, não só quando ele saiu de casa, mas quando ele estava dentro de casa. Observa que quando esse jovem vai procurar emprego, ele não tem um currículo para apresentar, ele não tem uma história de experiências para apresentar, e é possível perceber que ele não gostava de estudar, ele não gostava dos livros, ele não gostava dos ensinamentos, ele sequer aprendeu com seu pai como é que ordenhava, como é que tirava o leite da vaca, ele não aprendeu os princípios básicos da vida, porque se ele soubesse, ele poderia chegar e falar: ei, eu sei ordenhar, eu sei trabalhar aqui cuidando do gado, ele poderia desenvolver alguma coisa, mas ele não aprendeu o que poderia fazer lá fora. Ele não sabia plantar. O que ele sabia fazer? Nada. Ele foi fazer o quê? Cuidar de porcos. E aqui começa a quarta fotografia que eu quero tirar para você. Esse episódio da vida desse jovem, ele se lembrou da profissão de menor patente do seu pai. Lá na casa do meu pai tem um jornaleiro, alguém que chega de manhã para trabalhar, bate na porta e fala: ei, eu quero um emprego. Imagina aquela pessoa na porta dizendo, e alguém pergunta: o que você sabe fazer? Eu falei: nada, vem cá, pode trabalhar. E de repente aquele dono da casa dá para ele cuidar dos porcos, ou de repente colocar o sal para o gado, de repente capinar ali perto da casa, alguma tarefa, e aquela pessoa trabalha, mas ele tem a comida digna porque ele senta à mesa, ele tem comida digna porque ele consegue sair da casa no final do dia com um saldo no bolso, para poder voltar para o seu lar. Ele tem dignidade, mas aquele jovem não tem nenhuma dignidade. E aqui, só para lembrar, é que a Bíblia diz que aquele jovem, ele entrou em um estado de depressão terrível, porque ele começou a cuidar de porcos, e agora ele queria comer a comida dos porcos, ele queria se alimentar do que os porcos comiam. Olha para cá, querido, presta atenção que eu vou dizer para você. A situação que o inimigo leva ao homem às vezes é uma tragédia. Ele arranca ele daqui e ele quer levar ele para o mais baixo, mas só isso não interessa. Ele quer humilhar a mentalidade dele, ele quer humilhar o sentimento dele, ele quer demonstrar que ele não vale nada, que ele não presta para nada e que de nada ele é digno. Você só presta para comer a comida dos porcos. Porém, existe uma fotografia muito interessante, é que esse jovem faz algumas perguntas para ele. Onde eu estou? Para onde eu realmente quero ir? Por que eu estou onde estou? O que impede-me de mudar essa situação? Grava isso aí, por favor, irmão. Eu vou repetir para você, para você poder entender qual é a realidade da vida de uma pessoa. Presta atenção, queridos. Aleluia, está entendendo o que eu estou dizendo para você? Olha só, ele faz algumas perguntas. Pergunta número 1: onde eu estou? Para onde eu realmente quero ir? A irmã não está gravando, irmã. Grave isso aí, pelo amor de Deus, irmã. Vou repetir: onde eu estou? Para onde eu realmente quero ir? Para onde eu estou indo? E o que me impede de ir para alcançar os meus sonhos?
Aquele jovem ali sentado talvez no chiqueiro, ele olha para aqueles porcos, quer comer as bolotas, mas ele pergunta: esta não é a minha verdadeira identidade, este não sou quem eu realmente sou. Eu percebo que a minha identidade não é morar com os porcos, não é cuidar de porcos, é estar lá na casa do meu pai, vivendo a abundância que tem em sua mesa. A última fotografia que eu quero tirar para você é que, a penúltima, vou tirar mais uma depois, é que ele faz o que o nosso texto diz. O que é que o nosso texto diz? Caindo, porém, em si, presta atenção, a ficha caiu. Ele observa que existe algo poderoso para a vida dele, e aquilo que ele está vivendo não é o que ele quer. Aquilo que ele realmente está vivendo está distante do verdadeiro eu de quem ele é. Então o texto diz: e caindo em si, ele disse, ele pensa: vou me levantar e irei ter com meu pai, e vou dizer para ele: pai, eu pequei contra ti e pequei contra os céus. Aí ele diz: eu não sou digno de ser chamado como um dos teus empregados, mas pai, por favor, recebe-me pelo menos como um dos teus jornaleiros. Presta atenção, ele cai em si e em seguida ele monta um plano, ele tem uma estratégia, ele tem uma diretriz que ele coloca dentro do seu coração. E aqui eu quero dizer algo para você, presta atenção, meu querido: a partir do momento que a tua mentalidade muda, o teu futuro começa a mudar. A partir de que você liga em sua mente a necessidade do novo, a necessidade do real, a necessidade da realização dos teus sonhos, os teus projetos já começam a ter uma nova direção. Glória ao nome do Senhor. Diz o versículo 20: levantou-se, pois, e foi. Presta atenção, queridos, eu imagino que ele percebeu que retornar para o lugar onde ele se tornou rebelde, onde ele deixou a sua casa, a sua família, ele precisava daquilo, porque era lá aonde Deus o colocara em primeira mão. Ele observa que a sua identidade estava aonde ele se tornou rebelde, aonde ele perdeu aquela comunhão com Deus, aonde ele rompeu com os laços familiares. Agora, presta atenção um pouquinho, queridos, eu quero te mostrar um outro lado dessa história. Eu não sei quanto tempo esse filho pródigo ficou fora de casa, eu não sei quanto tempo esse filho pródigo passou fora de casa, mas eu quero te voltar agora a uma cena a partir do dia que aquele jovem foi embora. Presta atenção, o filho some na colina, o pai entra dentro de casa, e eu imagino uma cena com aquele pai. O que ele faz? Ele vai até o quarto do seu filho, pega uma roupa que ele ainda tem, pega uma sandália, ele pega um anel, vai lá no quarto dele, escolhe um lugar muito especial e coloca uma roupa, coloca uma sandália e guarda um anel. Presta atenção nisso aqui, queridos. Eu imagino que quando aquele filho estava distante, todas as manhãs aquele pai se levanta, vai até o quarto, abre aquela gaveta, olha uma roupa, olha uma sandália e olha um anel. Ele pensa consigo: um dia ele vai voltar por essas colinas, um dia eu o verei de longe, e ele ainda vai vestir essa roupa, vai calçar essa sandália e vai ainda usar esse anel. Eu não sei se você entendeu o que eu quero dizer para você. Por mais que você ficou distante, por mais que você se distanciou dos seus sonhos, tem um pai que está reservado ou está reservando a tua identidade. Ele quer devolver isso para você. Oh, aleluia!
Se de um lado ele não consegue perceber o quanto o pai o ama, do outro lado tem um coração batendo com expectativas. Se de um lado você não consegue perceber, o filho não consegue perceber o quanto ele magoou, do outro lado tem um pai com um coração ardente por poder recebê-lo de volta, com a maior expressão de amor. Um pai que levanta todas as manhãs, olha para aquela colina e diz: ele vai voltar, ele vai mudar a direção, ele vai mudar de atitude. Eu verei ainda entrar nessa casa, eu verei ainda. Imagina agora, nasce um bezerro, eu não sei quanto tempo, querido, ele ficou fora, eu repito, mas nasce um bezerro, ele olha e diz: cuida desse bezerro. Esse bezerro aqui é muito relevante. Para que é? Um dia ele vai voltar. Um dia eu o verei pelas colinas, ele vai adentrar, eu vou correr, eu vou abraçá-lo, e esse bezerro aqui já está reservado para a festa que eu vou fazer o dia que ele voltar. Oh, Rabanagacharanai. Oh, aleluia. Está passando por necessidade, está passando por escassez, está passando por fome, está sentindo frio, está sendo maltratado, está emocionalmente destruído. Esse pai sabe que o seu filho saiu em busca da felicidade, mas só encontrou tristeza. Que aquele filho que saiu em busca da liberdade só encontrou prisão. Esse pai aguarda com um amor incondicional o retorno desse filho. A sandália está guardada, a roupa está guardada, o anel está guardado, porque ele tem uma expectativa. O filho se levanta, sai e vem em direção ao seu lar. Cada passo que ele dá em direção ao seu lar, as suas tragédias ficam para trás. Escute o que eu vou dizer para você. Cada passo que aquele filho dá, o seu passado vai ficando para trás. Cada passo que aquele filho dá, a sua vida vai sendo mudada, vai sendo transformada. Imagino que por um momento ele estava fraco, estava desnutrido, estava com fome, mas alguma coisa o encorajou, porque eu imagino que um pedaço da estrada ele deve ter corrido, ele deve ter saído em direção: eu preciso acelerar o passo para chegar mais perto, o mais rápido possível da casa do meu pai. A cena que a Bíblia descreve, você já conhece. Ele chega, o pai o abraça, o pai manda ele tomar banho. Ao sair do banheiro, sandália no chão, vestimentas novas. Eu imagino que ele deve ter cortado as unhas dele. Estenda a mão aqui, filho. O anel de honra é devolvido em seu dedo. O novilho será abatido e uma festa será celebrada. Olha bem para cá, deixa eu dizer para você, querido. O tempo da sua tristeza é um tempo em que Deus está lhe aguardando para dizer: eu quero devolver a sua dignidade. O tempo que você está longe, sem realizar o teu propósito, sem tornar real os teus sonhos, é o tempo que Deus está dizendo: apressa, porque eu quero devolver a tua dignidade. Sempre que eu ouço essa história,
Eu me lembro a história que Billy Graham contou um dia de um jovem que cometeu um crime terrível e ele passou muitos anos na prisão. Quando ele saiu de casa, seus filhos eram muito pequenos, sua esposa muito jovem ainda, e ele passou a vida dos seus filhos na prisão, muito envergonhado do que ele fez, muito abatido com o que ele fez. Estava chegando próximo à sua saída, mas ele perdeu a fase dos seus filhos, a fase da sua esposa. E o juiz mandou dizer para ele: olha, dia tal você será liberado. Aquele jovem pega uma caneta e um papel e faz uma carta. Ele manda uma carta para sua família dizendo: olha, dia tal eu serei liberto da prisão, porém eu sei o mal que eu causei a vocês. Mandou para sua família: eu envergonhei você, minha esposa, eu envergonhei vocês, meus filhos, e passei uma vida longe de casa, eu não pude aproveitar vocês. Dia tal eu serei liberto, vocês não são obrigados a me receber de volta. Aonde ele morava, o trem passava e era bem aonde fazia a curva, tinha uma curva, e na frente, quando o trem fazia a curva, dava para ver a casa dele. E ele falou: quando eu estiver chegando perto de casa, que o trem fizer aquela curva que você conhece, eu vou ver um sinal de vocês, se vocês quiserem que eu fico. Se vocês quiserem que eu fico, pega um lençol amarelo e amarra na janela de casa, porque quando eu passar com o trem, que eu virar, eu verei o lençol. Se o lençol estiver lá, eu descerei na parada, porque eu entendo que vocês ainda me aceitam. Mas vocês não são obrigados. Se não tiverem um lençol, fique tranquilo, eu passarei direto e também vou tocar a minha vida, porque vocês não são obrigados a me receber. A carta foi enviada e ele contou aquilo para as pessoas da prisão, e aquilo virou uma febre, uma conversa ali dentro. Chegou o dia de ir embora, coração batendo, aflito, porque ele queria o perdão da sua família. Ele pega o trem de volta e dentro daquele trem ele comentou a história dele para as pessoas que estavam ali rapidamente, um contou para o outro, e todo aquele vagão ficou sabendo da história dele. E cada vez que se aproximava da cidade, ele chorava, ele estava muito emotivo, porque não sabia o que ia acontecer quando ele virasse. Muita expectativa. Quando o trem vira, começa um gritaceiro dentro do trem, todo mundo vibrando e gritando, porque não tinha só um lençol. Todo o bairro tinha colocado um lençol amarelo do lado de fora, para dizer: venha para o teu lar, porque nós te perdoamos e aqui é a sua casa. Tenho uma notícia para dar para você. Tem milhares de lençóis amarelos estendidos para dizer para você: este é o teu lugar. O Deus que te ama está de braços abertos para te devolver a tua dignidade, para colocar em tuas mãos o teu anel de honra, para colocar em teus pés a sandália que vai devolver a tua dignidade e trocar
trocar a tua vestimenta e dizer: você não é apenas um jornaleiro, você não é apenas um empregado, eu devolvo a você completamente a tua paternidade. Fique de pé, por favor.